Ficaram sabendo dos 3,5 milhões em multas que a Lenovo vai ter que pagar para o governo dos Estados Unidos? Fala aí galera, bem-vindos a mais um vídeo e vamos falar sobre o caso da Lenovo, que agora vai ter que pagar 3,5 milhões de dólares para o governo dos Estados Unidos por conta de espionagem. Toda vez que algo desse tipo acontece, eu aprendi ao longo do tempo que a gente tem que pesquisar e ir mais a fundo para entender o que aconteceu, porque a simples manchete Lenovo tem que pagar 3,5 milhões de dólares por espionagem não reflete exatamente o caso. Aliás, eu considero ligeiramente hipócrita. Eu vou ler alguns trechos das manchetes para vocês e a gente vai comentar, olha só. Após 2 anos e meio de deliberações na justiça, a Lenovo chegou a um acordo com o governo dos Estados Unidos para pagar 3,5 milhões em compensações de um escândalo em que foi acusada de instalar malwares que espionavam usuários para fins de publicidade. Além do pagamento, a fabricante concordou com uma série de regras que modificarão suas práticas no mercado. Tudo isso aconteceu porque em 2015 a Lenovo estava embarcando em seus notebooks e computadores que vinham com Windows pré-instalado um programa chamado Visual Discovery, que basicamente fazia o que o Windows 10 faz hoje em dia, que é rastrear a atividade do usuário para criar publicidade dirigida, ou a mesma coisa que o Google faz hoje em dia com o Android, com o próprio buscador do Google, com o YouTube ou que o Facebook faz. Só sei que pimenta nos olhos dos outros é refresco, não é verdade? Afinal de contas, a Lenovo não é uma empresa norte-americana, espionar para os chineses não é legal. Mas deixa eu parar de falar de forma pejorativa para explicar exatamente o que esse aplicativo fazia. Segundo o governo dos Estados Unidos, que entrou com essa ação contra a Lenovo, o problema seria que esse aplicativo ele rastrearia a atividade dos usuários, como por exemplo as páginas que ele visita, para gerar pop-ups de publicidade, que é uma coisa chata pra caramba, diga-se de passagem. A Lenovo disse que usou esse tipo de recurso por alguns meses apenas e depois desativou porque não estava satisfeita com os resultados. Segundo a acusação do governo dos Estados Unidos, o maior problema é que esse aplicativo ele não era informado ao usuário, então o usuário não sabia que ele estava ali fazendo aquele tipo de atividade. O que, se for verdade, realmente é uma mancada. Agora não tenho certeza se era exatamente assim que acontecia. Vamos ver outro trechinho aqui, ó. Na época, a fabricante não negou a instalação do Visual Discovery, mas disse que esse software é seguro e não existiam indícios de que ele poderia se tornar um vetor para golpes. Mesmo assim, 32 estados norte-americanos se uniram em um grande processo contra a empresa chinesa, que agora chega ao fim. O valor de 3,5 milhões será dividido entre as unidades de acordo com a quantidade de computadores vendidos em cada um deles, bem como o número de usuários afetados. Como parte do acordo, a Lenovo precisará exigir a autorização de usuários antes da instalação de softwares que não sejam parte integrante do sistema operacional. Além disso, ao longo dos próximos 20 anos, precisará apresentar anualmente um relatório de segurança feito por uma empresa externa, de forma a atestar que não existam riscos aos clientes na compra de qualquer produto e marca. À primeira vista parece simplesmente uma coisa boa, porque de fato a empresa deveria informar para o usuário que vai instalar ou que está utilizando algum aplicativo que tem esse comportamento. Eu não sou contra a utilização de ferramentas desse tipo, desde que você avise a pessoa, dando a ela a opção de utilizar aquilo ou não. É tipo assim, você quer utilizar o Facebook? Essas aqui são as regras, é igual o Facebook ele faz. Você não concorda com as regras? Não utilize, seria simples assim. Em comunicado oficial, a Lenovo disse que já adotava muitas dessas práticas antes mesmo da polêmica do Visual Discovery. Após a descoberta do malware, a companhia disse ter limitado o número de aplicativos que instala nas máquinas que chegam ao mercado, além de ter adotado medidas para garantir a segurança e privacidade de seus clientes. É um discurso clichê, né? Aquela coisa de, não, a gente já arrumou, vai ficar tudo bem e tal. Enfim, eu não tenho motivos, na verdade, para desconfiar da Lenovo só por causa disso. Na verdade, o que me chamou a atenção foi o peso diferente que o governo deu para esse tipo de coisa, porque as empresas norte-americanas também fazem isso.
Na verdade, praticamente qualquer empresa de internet faz isso. E por isso eu me refiro a rastrear os usuários, o comportamento para oferecer publicidade dirigida. Desde que eu saiba, é assim que a internet funciona, é praticamente assim que ela se mantém. Eu gostaria de saber a sua opinião sobre o assunto, é claro, você pode colocar aqui nos comentários, fazer uma comparação entre o que empresas como Microsoft, Google, Apple fazem e o que a Lenovo fez aí. Talvez a maior diferença esteja que não no ato em si, mas que essas outras empresas norte-americanas avisam, digamos, o usuário de que vão fazer esse tipo de coisa e a Lenovo não avisou, então talvez esse seja o problema que eles encontraram. A multa ela não é tão alta assim, se a gente for comparar proporcionalmente com os valores que a Lenovo trabalha, então eles não tiveram nenhum grande prejuízo nem nada. Particularmente eu gosto muito dos produtos da Lenovo, eu tenho um tablet phablet da Lenovo, tenho um ThinkPad também, um notebook, Ultrabook, sei lá. Enfim, eu gosto das construções de hardware que eles fazem, nesse aspecto não tenho nada a reclamar. Não uso o sistema operacional que vem instalado por padrão por eles, utilizo um outro sistema que é de minha preferência, mas de qualquer forma é algo para a gente debater, sem sombra de dúvida. Você pode colocar aí nos comentários, como falei, se você acha justo ou não. Você pode se inscrever no canal para acompanhar os próximos vídeos com mais assuntos interessantes como esse aqui. Até a próxima, grande abraço, valeu e falou!